Demita essa caipira agora mesmo, ordenou o diretor do hospital, cansado dos constantes atrasos da enfermeira do interior. Mas havia algo estranho nela. Sempre que saía escondida do hospital, desaparecia por horas e voltava como se nada tivesse acontecido. Desconfiado, ele mandou um homem segui-la. Naquela tarde, porém, recebeu uma ligação que o fez congelar. Venha rápido. Você precisa ver isso com seus próprios olhos. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. O Hospital Prestígio era bem conhecido das pessoas mais famosas e influentes da capital. Em um dos edifícios, os pacientes eram examinados, tratados e passavam pela reabilitação. No outro, eram operados. O diretor do hospital era o Dr. Marcos Cavalcante. Ao olhar para esse homem esbelto e forte, de passo leve e costas eretas, era impossível imaginar que ele estava perto dos 70 anos. Era cirurgião e, ainda assim, de vez em quando, assumia as operações mais complexas. Isso se devia não apenas à sua vasta experiência na medicina, mas também ao fato de ter servido como médico militar, dirigido um hospital de campanha e trabalhado em zonas de conflito. Toda a equipe do hospital era formada por pessoas à sua altura, altamente qualificadas, sérias e responsáveis. Conseguir trabalhar ali era praticamente impossível. Mas, recentemente, uma das enfermeiras havia comunicado que iria se casar e se mudar para outro estado. A enfermeira-chefe precisou encontrar uma substituta com urgência. Ela publicou um anúncio na internet, deixando claro que a seleção seria bastante rigorosa, e pediu que quem não tivesse confiança em suas próprias habilidades não se candidatasse. Apesar disso, o interesse pela vaga, que pagava 3 vezes mais do que em um hospital particular comum, era enorme. A enfermeira-chefe, Dona Graça, havia passado o dia todo realizando entrevistas com os candidatos. Ao entardecer, já estava cansada e decidiu receber apenas mais uma pessoa, deixando todos os demais para o dia seguinte. Ela respirou fundo após a saída de mais uma candidata ao cobiçado cargo e disse em voz alta: "Pode entrar." A porta se abriu de par em par. Pisando com firmeza, com passadas largas e confiantes, entrou no escritório uma jovem de cerca de 27 anos. Dona Graça esqueceu instantaneamente o cansaço e ficou olhando para a recém-chegada com interesse. Era uma jovem de constituição robusta, o que denunciava a origem interiorana e o hábito de trabalho físico pesado. Estava vestida de maneira bastante peculiar. Um vestido simples, de uma cor laranja-neon quase inacreditável, caía como um saco sobre sua figura elegante. Nos pés, sandálias já bastante usadas, e no ombro, uma bolsa preta e disforme, de dentro da qual espiavam uma garrafa de iogurte e um pão de forma. Dona Graça sorriu. Compreendeu de imediato que aquela jovem não era adequada para eles, nem mesmo na aparência. Afinal, o público do hospital era da alta sociedade. Dificilmente alguém dali sonharia receber cuidados das mãos de uma enfermeira assim. A dona do escritório não teve coragem de dispensá-la logo na porta. Convidou-a a sentar e perguntou com simpatia: "Como você se chama?" "Kátia Catiane Pereira", respondeu a jovem com um sorriso radiante e tom decidido. "Kátia, temos exigências muito rigorosas com o nosso pessoal", observou Dona Graça com delicadeza, sentindo que aquela jovem havia despertado algo nela e que não queria magoá-la com uma recusa. "Você é nova e acredito que sua experiência ainda não é suficiente para trabalhar aqui." "A experiência não é o mais importante", declarou a visitante com a mesma tranquilidade e um sorriso inabalável. "O que importa é como a pessoa trabalha. Nenhum paciente meu jamais fez reclamação." Quando me despedi do meu hospital, chegaram a me oferecer um aumento só para eu ficar, mas eu tinha assuntos a resolver na capital, então não aceitei. "Ótimo", sorriu a enfermeira-chefe. "Então me conte o que você fazia no hospital, quais eram as suas responsabilidades." Kátia estava esperando exatamente por isso. Levantou de um salto da cadeira
e, gesticulando com energia e circulando pelo escritório, começou a contar como havia concluído com distinção o curso técnico de enfermagem 3 anos antes e ingressado imediatamente num hospital. Kátia contou que era do interior, então precisava se dividir. Trabalhava no hospital durante a semana e, nos fins de semana, voltava obrigatoriamente para cuidar dos pais na roça e tratar os idosos da sua comunidade. Muitos deles já tinham desistido de si mesmos. Era caro e trabalhoso vir até a cidade e ficar nas filas do hospital. Às vezes ela chegava a comprar remédios mais baratos com o próprio dinheiro. Os mais caros ela pegava discretamente no hospital, mas apenas os que não eram rigorosamente controlados. Pense bem, dizia Kátia, indignada para Dona Graça. Seu Benedito precisa de um remédio caríssimo e a aposentadoria dele é miserável. Na vida ele compraria algo assim, mas eu levava para ele e ele está vivo até hoje. Toda vez que nos encontramos, me agradece. A simplicidade, a ingenuidade e a franqueza de Kátia surpreenderam profundamente Dona Graça. Ela nunca havia se deparado com algo assim na vida. E quando Catiane começou a detalhar suas responsabilidades no hospital, o espanto da enfermeira-chefe cresceu ainda mais. Descobriu-se que Kátia havia se encarregado de praticamente tudo o que uma enfermeira de qualquer especialidade pudesse fazer. A jovem havia trabalhado num hospital do interior com crônica falta de pessoal médico. Por isso, em 3 anos de trabalho, a dedicada e responsável Kátia havia dominado quase todas as habilidades e competências exigidas dos profissionais de nível técnico. Ela não era apenas enfermeira de centro cirúrgico, que era sua formação original, mas também havia atuado como enfermeira de procedimentos, de enfermaria e até de reanimação. Quando Dona Graça passou a fazer perguntas mais detalhadas sobre as particularidades de cada área, constatou que Kátia entendia tudo muito bem, respondia com segurança e propriedade, e logo queria dar um exemplo de sua prática. Dona Graça, desconcertada, observava a jovem, que continuava falando em voz alta sobre os casos mais complexos e interessantes de sua trajetória, e pensava que tinha diante de si uma pessoa verdadeiramente única. Com um gesto, pediu que ela parasse e disse: "Chega, Kátia. Vá até a recepção e peça que tirem cópia dos seus documentos e os enviem para o meu computador. E deixe seu telefone. Amanhã eu ligo para você." A jovem atenta despediu-se imediatamente e saiu. A enfermeira-chefe pensou que por hoje era o suficiente. Sobre aquela candidata, ela pensaria no dia seguinte, mas não foi possível. A carismática enfermeira com jeitos de moça do interior não saía de sua cabeça. Dona Graça precisava decidir o que fazer com ela, e havia muito o que ponderar. A experiência e os conhecimentos daquela moça inspiravam confiança e a impressionavam. Mas a aparência, os modos, a fala, a decisão final sobre a contratação de cada pessoa sempre cabia ao médico diretor. Por isso a enfermeira pensou que seria melhor simplesmente informá-lo sobre Kátia e deixar que ele próprio avaliasse se uma enfermeira assim seria adequada para os exigentes pacientes do hospital. Ela cruzou a soleira do consultório do diretor e afundou na poltrona. "Dr. Marcos, é sobre a vaga de enfermeira", relatou ela em voz baixa. "O dia foi em vão. Há candidatas jovens razoáveis e enfermeiras com bastante experiência, mas nenhuma chega ao nosso nível." "Não tem problema", observou o diretor. "Você ainda tem 2 semanas. Continue procurando." Dona Graça ficou sentada, tentando encontrar uma forma de introduzir o assunto de Catiane Pereira. O médico percebeu que a conversa não havia terminado e perguntou com firmeza: "Tem mais alguma coisa?" "Dr. Marcos, há uma candidata em particular", hesitou Dona Graça. "Em termos de conhecimento e experiência, ela nos atende. Tem uma prática muito ampla. Trabalhou com médicos experientes num hospital do interior com crônica escassez de pessoal técnico, então sabe fazer muita coisa. Só que o perfil dela não é o ideal." O diretor olhou para a colega com surpresa e perguntou com seriedade: "Dona Graça, você está falando sério? Estamos num teatro? Que perfil pode haver para um profissional de saúde? Amanhã,
Às 10 da manhã, que ela venha até mim com os documentos. Vou avaliá-la. Na manhã seguinte, exatamente às 10, bateram à porta do diretor. Entre, respondeu Cavalcanti. A porta se abriu ruidosamente e, com aquelas mesmas passadas largas e confiantes, entrou no consultório Catiane Pereira. Bom dia, disse a jovem radiante de satisfação. Eu sou a Kátia. Ela estava feliz por ter sido convidada ao diretor-geral. Não tinha a menor dúvida de que já estava praticamente contratada naquele hospital, que lhe parecia algo verdadeiramente impressionante. O médico-diretor ficou em silêncio, observando-a com admiração. Naquele dia, Catiane havia se esmerado para se arrumar antes da visita à pessoa que tomaria a decisão final sobre seu emprego. Ela usava um vestido vermelho vivo. Nas orelhas, reluziam brincos grandes de plástico na cor do vestido. No pescoço, um cordão de miçangas coloridas. Mas o mais marcante era o rosto, redondo, bondoso e luminoso. A jovem transmitia a impressão de alguém alegre, positivo, forte e muito gentil. Chica Valente passou pela cabeça do diretor. Havia muito tempo ele havia assistido a um filme em que uma jovem do interior com esse nome era a protagonista. Já havia esquecido o enredo, mas a imagem daquela simples moça do campo havia ficado gravada para sempre em sua memória. Havia tanto de genuíno, puro e verdadeiro nela. E agora, uma cópia viva daquela mesma Chica Valente estava diante dele. Cavalcanti ainda não havia feito uma única pergunta à visitante, mas já havia decidido com firmeza. A contrataria. Convidou-a a sentar e pediu à secretária que trouxesse café com biscoitos. Catiane puxou a cadeira para perto da mesa e, a pedido do diretor, começou a falar sobre sua experiência como enfermeira. Ao mesmo tempo, ela tranquilamente pegava biscoitos do prato recém-trazido e tomava o café em grandes goles. Nossa, que biscoitos gostosos! Exclamou a jovem com entusiasmo. Nunca provei iguais. Não tem problema eu ter comido tantos? Perguntou, com algo que se assemelhava vagamente a constrangimento no rosto. Que nada, fique à vontade, sorriu o médico de coração. Kátia continuou falando sobre si mesma. Depois de mais algumas xícaras de café e quase ter esvaziado o prato de biscoitos, a jovem agradeceu e encerrou seu relato. Cavalcanti disse que a aceitaria com período de experiência. E isso como funciona? Catiane ficou na defensiva. Se você cumprir nossas regras à risca e não houver reclamações dos pacientes, você ficará conosco, explicou o médico. Mas se não der conta, teremos que nos despedir de você. Pelo rosto tenso de Kátia, o diretor percebeu que ela estava processando o que havia ouvido. Por fim, a jovem abriu um sorriso satisfeito e declarou com convicção: ainda não nasceu a pessoa que vai reclamar de mim. Eu me dou de alma e coração para ajudar o doente. Cuido de cada um como se fosse um bebê. Por que me odiariam? Sou como uma mãe para todos eles. Ninguém jamais reclamou de mim. Só agradecem. A jovem ainda nem havia sido contratada, e Cavalcanti já sabia com quem ela trabalharia. Havia no hospital uma vovozinha, doce como um anjo, parente distante de um homem rico. Sua filha a havia trazido do interior para fazer exames na capital. As duas pediram para ficar alguns dias na casa dos parentes abastados, mas a família importante não queria se incomodar com a velha interiorana. Era muito mais prático acomodá-la em algum hospital. Foi o que o rico parente fez. Entregou a hóspede aos cuidados dos médicos do hospital, que sua família frequentava, pagou pela consulta e pelo tratamento e considerou cumprida a sua obrigação para com os parentes. No hospital, a velhinha estava não apenas muito solitária, mas também desconfortável. Compreendia perfeitamente que havia ido parar num lugar em que, por condição social e origem, nunca deveria ter estado. Sua insegurança, seu desamparo e o constante estado de choro prejudicavam muito o processo de recuperação. Foi então que Cavalcanti pensou que justamente Catiane Pereira talvez conseguisse encontrar um jeito de se aproximar dela. Afinal, eram duas pessoas cortadas do mesmo pano.
Cavalcante ligou para a enfermeira-chefe. 1 minuto depois, Dona Graça apareceu em seu consultório. Ela acenou amigavelmente para Catiane. Esta saltou da cadeira, aproximou-se dela e sorriu como se fossem velhas amigas. "Ai, como fico feliz em te ver", disse Kátia com os olhos brilhando de alegria, sem prestar nenhuma atenção ao dono do escritório. "Desde a primeira vez que te vi ontem, logo entendi que você me aceitaria. Você é uma boa pessoa certa e eu reconheço esse tipo na hora." Cavalcante, observando a cena, sorriu em silêncio. Dona Graça fez um sinal para que Catiane ficasse quieta. Kátia olhou para ela sem entender, mas fechou obedientemente a boca. "Dona Graça", disse o diretor com um sorriso irônico, "você a recomendou, e cabe a você lapidar tudo até a perfeição. Começando bem, você me entende." Ele lançou um olhar crítico para o traje flamejante de Catiane, e a enfermeira-chefe compreendeu que teria muito trabalho pela frente para transformar a recém-chegada numa funcionária plenamente alinhada ao cargo e às exigências do hospital. O diretor disse que Kátia poderia iniciar o processo de admissão. Pediu a Dona Graça que a apresentasse ao hospital, as pessoas com quem ela trabalharia diretamente, e que explicasse as regras que a novata deveria seguir à risca. A enfermeira-chefe decidiu começar a apresentação do hospital pela entrada do prédio. Ela não apenas mostrava os espaços, mas também explicava o que havia em cada lugar e para que servia. Kátia ficou encantada. Observava tudo ao redor com atenção e ouvia Dona Graça com avidez. Catiane se surpreendia com os sentimentos que aquele hospital despertava nela. A jovem nunca havia estado em lugares tão sofisticados. Tudo o que via e ouvia naquele momento ressoava em sua alma com admiração e orgulho, por agora fazer parte de toda aquela magnificência e beleza. Nem imaginava que um hospital pudesse ser tão grande, confortável e bonito. No interior onde crescera, tudo era muito diferente. O imponente edifício de 5 andares transmitia por dentro uma sensação de tranquilidade e a confiança de que ali trabalhavam médicos capazes de tratar qualquer enfermidade. A enfermeira-chefe explicou à jovem que os pacientes do hospital eram pessoas muito ricas. Pagavam muito caro e, por isso, precisavam ter a certeza de que receberiam um atendimento de primeira. Em seguida, Catiane foi conduzida pelos amplos corredores com janelas panorâmicas e pequenos cantinhos acolhedores de descanso. O que mais impressionou a jovem foram os elevadores silenciosos com espelhos e os quartos dos pacientes. A enfermeira-chefe explicou que no hospital todos os quartos eram de nível VIP. Lembravam mais os aposentos de hotéis 5 estrelas luxuosos, que Kátia só havia visto em anúncios de viagem na televisão. E quando entraram na sala de cirurgia, de onde acabavam de retirar um paciente operado, a jovem ficou literalmente sem palavras ao ver com o que ela era equipada. Havia complexos cirúrgicos robotizados e os mais modernos equipamentos. Kátia os havia visto apenas em livros de medicina e revistas. Por fim, chegaram ao consultório de Dona Graça. A enfermeira-chefe levou a jovem para dentro e a fez sentar numa cadeira em frente à sua mesa. "Kátia, no ambiente de trabalho só é permitido aparecer com o uniforme", concluiu ela a apresentação da nova funcionária ao hospital. "Amanhã você receberá o uniforme e trabalhará com nossa paciente mais idosa, Dona Conceição. Pela manhã, quando chegar e se trocar, eu a apresentarei a ela. Tem alguma dúvida?" Kátia correu até a mesa, se inclinou em direção a Dona Graça e disse com emoção: "Sou tão grata a você. Você nem imagina o quanto eu precisava desse emprego. Dona Graça, querida, você não vai se arrepender de ter me contratado, eu prometo." "Até amanhã", disse a dona do escritório com calma. Ela pensou que naquele mesmo dia precisaria procurar algum livro sobre boas maneiras e dar para Kátia ler, pois a espontaneidade da jovem poderia ser mal interpretada pelos pacientes do hospital. Na manhã seguinte, Kátia se trocou com o uniforme que lhe havia sido entregue, um conjunto médico lilás suave, composto de calça, camiseta e touca. Ela gostou de ver que a roupa assentava bem no corpo
e lhe ficava bem. No dia anterior, a jovem havia reparado que no hospital trabalhavam mulheres bonitas e bem cuidadas. Por isso, decidiu que um pouco de maquiagem colorida não lhe faria mal. No fundo do coração, Dona Graça esperava muito que, quando Kátia estivesse com o uniforme do hospital, não haveria mais nada a criticar na aparência dela. Mas a experiente enfermeira se enganou. Quando a novata cruzou a porta do seu consultório, Dona Graça tinha apenas um pensamento: mandá-la lavar o rosto ou remover a maquiagem com produtos específicos. Havia sombra e blush demais no rosto animado e sorridente, e o batom era extremamente vivo, aplicado em camadas grossas nos lábios. Kátia usava maquiagem de forma muito desajeitada. "Kátia, corre lá e lava o rosto", disse Dona Graça com firmeza. "Depois eu te explico que tipo de maquiagem é adequada a usar no hospital." A jovem entendeu que havia feito algo contrário às regras e foi obedientemente se lavar. Poucos minutos depois, ela já entrava no quarto de Dona Conceição, sua primeira e, por enquanto, única paciente no hospital. Uma mulher baixa e magra, curvada, estava de pé junto à janela, olhando para a rua com um ar melancólico. "Bom dia, Dona Conceição", cumprimentou-a a enfermeira-chefe com calor. "Está tudo bem? Deseja alguma coisa?" "Desejo muito", respondeu a velhinha com hesitação. "Quero ir para casa. Estou cansada aqui. Já me arrependi de ter incomodado os parentes quando vim do interior. Distraí pessoas ocupadas. Agora aqui, não paro de dar trabalho para vocês. Quando vão me deixar ir para casa?" A velhinha olhava para as que haviam entrado com um ar sofrido. "Dona Conceição", disse a enfermeira-chefe agitando o dedo bem-humorada, "nem pense nisso. Não a soltaremos enquanto não estiver curada. Fizemos os exames, o diagnóstico foi feito, o tratamento foi prescrito. Se a senhora ficasse menos triste e abatida, a melhora viria mais rápido. Mas já tenho quase 74 anos, suspirou a paciente. Que recuperação se pode esperar nessa idade? Olha quem eu trouxe para a senhora." Dona Graça sorriu animada e empurrou Catiane um passo à frente. "Estou dando à senhora a nossa melhor enfermeirinha. Ela vai colocá-la de pé em uma semana. Não é, Kátia?" Ao ouvir falar em uma semana, a velha paciente deu um sobressalto e olhou para Kátia com interesse. Ela não acreditava que pudesse ser curada num prazo tão curto, mas esperava muito que, ao menos após uma semana, lhe permitissem deixar o hospital e voltar para a sua comunidade natal. "Não existe impossível", declarou Catiane com confiança, examinando a velhinha de todos os lados com um olhar sério e decidido. "Agora vamos acompanhar Dona Graça até a saída, e aí eu cuido da senhora com toda a atenção." A paciente ficou surpresa com aquela abordagem tão inesperada, mas não disse nada, embora tivesse notado que naquela moça grandalhona havia algo familiar, próximo, interiorano. Quando a porta se fechou atrás da enfermeira-chefe e Kátia ficou a sós com a velhinha, a jovem enfermeira piscou para a paciente e disse: "Dona Conceição, como fico feliz de ter sido designada para cuidar da senhora. Aqui todos os outros pacientes são tão importantes que não tem jeito de chegar perto. Fiquei pensando, e se me colocarem com um deles, o que vou fazer? Nem sei como falar com eles. Mas a senhora é gente simples." "Simples mesmo", concordou a velhinha. "Passei a vida toda no interior. Se minha filha não me tivesse trazido até aqui para fazer exames, eu ficaria lá para sempre. Ela me deixou aqui e voltou para o trabalho na fazenda. Fico aqui sofrendo sozinha, com saudade de casa." Kátia logo tomou as rédeas da conversa e começou a contar à paciente que a trataria não apenas com os remédios prescritos ali, mas também com seus próprios métodos secretos do interior, aqueles pelos quais os roceiros se curavam desde tempos imemoriais. A velhinha a olhava surpresa, enquanto Kátia ria e contava que sua avó era benzedeira e tratava as pessoas só com ervas e rezas. E delas, como se sabe, só vem bem quando a pessoa entende de plantas e de palavras de cura. E ela entendia sim. A avó havia lhe ensinado tudo. "Vou ajudá-la, prometo",
declarou Kátia com segurança. Me contaram tudo sobre a sua doença. Em poucos dias a senhora vai melhorar. Não vai mais sentir dor em nada. E depois ainda vou dizer o que usar em casa para continuar se tratando. A senhora vai sair daqui como uma flor. Quer ir para casa? Claro. Os olhos da velhinha brilharam de esperança. Vou fazer tudo o que você mandar. Cerca de 1h30 depois, o médico entrou no quarto da velhinha e ficou satisfeito ao ver que a paciente, ao contrário do que era de costume, não estava junto à janela, mas assistia a um filme na televisão e comia devagar uma manga que alguém havia descascado e cortado em pedacinhos com cuidado. Ele conversou um pouco com a paciente e percebeu que ela estava de bom humor naquele dia. Ela nem chegou a mencionar que estava cansada e queria ir para casa. Aquilo era tão diferente do habitual que o médico ficou animado. Afinal, é muito difícil lidar com pacientes idosos que não ligam para a própria saúde e estão convictos de que nada mais os ajudará. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Kátia apareceu na soleira. Estava corada, com uma mão ajeitando a touca enquanto caminhava e na outra carregava um saquinho. Boa tarde. Catiane sorriu amigavelmente para o médico, que estava vendo pela primeira vez. E o senhor quem é? Médico responsável de Dona Conceição, cardiologista Dr. Fontana, respondeu o homem com rispidez. Aliás, sou doutor e pesquisador. E você, quem é? O médico estava chocado com a desenvoltura e a insistência da jovem. Bom, eu sou a Kátia. A enfermeira estendeu as mãos e apertou a dele com firmeza, à moda masculina. Sou a enfermeira da vovó. Fui designada para ela. E onde andava a enfermeira designada para ela? Perguntou Fontana com indignação, fazendo ênfase na última palavra. Kátia sorria impassivelmente, sem perceber que Fontana estava irritado. O médico estava consternado com os modos e a desinibição total da enfermeira. Jamais havia conseguido imaginar que um funcionário assim pudesse aparecer no hospital de elite deles. Fui ao mercadinho, sorriu a enfermeira com entusiasmo. Não dá para deixar Dona Conceição ociosa o dia todo. Ela é do interior, e a gente do interior é gente de fazer. Com o ócio só piora o humor e entram pensamentos ruins na cabeça. A velhinha acenava com a cabeça em aprovação enquanto ouvia sua nova enfermeira. E Kátia explicou ao médico que havia corrido ao mercadinho para comprar linha e agulhas de crochê. A paciente havia contado que, no interior, sempre fazia crochê nos momentos livres. Então Kátia havia encontrado um filme interessante na televisão, descascado e picado uma manga, e corrido rapidinho ao mercadinho para que a velhinha pudesse se dedicar ao seu passatempo favorito também ali. Fontana ouvia a jovem com indignação e via como ela tirava do saquinho as agulhas e 3 rolos de linha colorida. Aquele médico trabalhava no hospital há muitos anos, tinha uma boa reputação e jamais se permitia sair das rígidas normas e regras de conduta do estabelecimento. E não só ele. Toda a equipe andava na linha, e eis que aparecia alguém que, com tamanha leveza, desprezava a ordem que havia se construído ao longo de tantos anos. Dona Graça sabe que você foi ao mercadinho? Perguntou Fontana com indignação. Ora, precisava pedir autorização a ela? Espantou-se Kátia. Fui rapidinho, num piscar de olhos. O médico percebeu que era inútil continuar conversando com aquela enfermeira e foi resolutamente ao consultório da enfermeira-chefe. Exigiu que designassem outra enfermeira para Dona Conceição com urgência. Declarou que não conseguiria trabalhar com Catiane porque eram pessoas muito diferentes, com abordagens distintas em relação aos pacientes e ao trabalho em geral. Dona Graça nunca havia visto o sempre contido e educado Fontana em tal estado. Ela nem chegou a entender bem o que o deixava insatisfeito e propôs que fossem juntos ao quarto da paciente. Quando entraram, a televisão já estava desligada e a satisfeita velhinha fazia crochê. E Kátia estudava o cronograma de fisioterapia prescrito para sua paciente naquele dia, preparando-se para acompanhá-la aos procedimentos. Dona Graça sorriu para a velhinha e perguntou o que ela estava fazendo. É que quero fazer um presentinho para a Cátiazinha, respondeu a vovó.
Vou fazer um porta-copo de crochê para ela, para que se lembre de mim. Em breve vou para casa, mas assim fica uma lembrança. O coração está incomodando muito hoje? Perguntou a enfermeira-chefe com preocupação. Ah, disse a paciente surpresa. Do coração eu até esqueci, como se não existisse. Nem o sinto. Ela colocou a mão esquerda no peito e balançou a cabeça admirada. Depois olhou para Fontana com gratidão. Muito obrigada, doutor. Você sempre me dizia que o coração logo funcionaria normalmente e que estaria tudo bem. E eu não acreditava. Me perdoe. O médico se aproximou do monitor que acompanhava todos os indicadores da paciente e observou com expressão impassível o funcionamento do coração dela. Não era perfeito, mas muito melhor do que em todos os dias anteriores. Ele trocou um olhar com a enfermeira-chefe e saiu do quarto. E Dona Graça decidiu. Se Fontana pedisse outra vez para trocar a enfermeira, ela trocaria. Mas por hora, manteve Kátia responsável por aquele quarto. O cardiologista Fontana não foi o único no hospital a ficar perturbado após conhecer Kátia. Praticamente todos os colegas com quem ela precisava interagir ficavam um tanto desconcertados. Surpreendia a todos a simplicidade que beirava a familiaridade descarada, a ingenuidade com que a jovem levava ao pé da letra cada palavra que ouvia, e a ousadia que lhe permitia enfiar o nariz curioso em qualquer lugar que lhe parecesse interessante ou incompreensível. Dona Graça fazia o que podia para tirá-la dos hábitos do interior e incutir-lhe boas maneiras. Mas tudo o que havia de popular, de raiz rural em Catiane, estava tão profundo e arraigado que não havia como remover ou transformar no estilo da cidade. Dona Graça chegou a essa conclusão 3 semanas após a chegada da jovem ao hospital. Foi até o diretor para relatar que não havia conseguido cumprir a tarefa e não tinha conseguido ensinar a jovem a se comunicar com os exigentes pacientes do hospital. Quando Cavalcante a ouviu, não ficou nem um pouco surpreso. Honestamente, eu suspeitava que seria assim, admitiu ele com calma. Uma pessoa normal, forte e honesta não vai se dobrar em função de certas regras. Por que haveria de fazê-lo? Mas os nossos pacientes, lembrou Dona Graça sem muita convicção, são todos donos do mundo. Para eles é natural que as pessoas se curvem diante deles. O pessoal técnico e auxiliar, às vezes eles nem consideram como gente. Para eles é uma equipe anônima de serviçais. Temo que Kátia os irrite bastante. Ela trata todos como iguais. Ainda bem, disse o diretor com um sorriso irônico. Alguns dos nossos pacientes às vezes precisam ser lembrados de que as pessoas são irmãs. E quem não consegue entender isso, pior para eles, vão perder a chance de conviver com uma pessoa de alma rara. Dona Graça entendeu que o diretor não havia mudado de opinião sobre Catiane e que a manteria trabalhando ali. Ela esclareceu a situação e Cavalcante confirmou que Catiane havia passado com sucesso o período de experiência e que podia ser integrada ao quadro permanente. Dona Graça jamais poderia ter imaginado que, após ser efetivada, Kátia de repente mudaria de comportamento e começariam a surgir estranhezas. Mas foi o que aconteceu. Havia quase um mês desde que a jovem começara a trabalhar no quarto de Dona Conceição. Desde que Kátia chegou, a velhinha havia começado a se recuperar ativamente. Agora já se preparava para a alta hospitalar. Estava fazendo os exames de controle finais. A jovem não se preocupava com o que havia sido a causa da recuperação de Dona Conceição, se suas ervas com rezas e a boa convivência, ou o trabalho do Dr. Fontana. Para Kátia, o que importava era o resultado, e ela via que a velhinha havia deixado de reclamar das constantes dores no coração e se alegrava de coração por ela estar quase curada. 2 semanas antes, Kátia havia sido designada para mais 2 pacientes do hospital. Eram também pessoas do povo. Um deles era um jovem jogador de futebol que sofrera uma grave lesão durante uma partida. O tratamento era custeado pelo clube de futebol. A outra era uma mulher mais velha que havia passado mal durante um almoço num restaurante elegante. Era uma família simples, mas naquele dia o casal comemorava 30 anos de casamento.
e o marido havia convidado a esposa amada para aquele restaurante fatídico. Na mesa havia uma moqueca de frutos do mar. A mulher não percebeu, entre os pedaços de camarão, lula e mexilhões, um fragmento cortante da concha do mexilhão e o engoliu. O fragmento foi parar no esôfago e causou um sangramento. Foi necessário chamar uma ambulância. Para que a mulher e o marido não processassem o restaurante, o dono do estabelecimento logo os levou ao Hospital Prestígio e custeou a cirurgia e o tratamento da vítima. Os 3 pacientes de Kátia a recebiam muito bem. Com ela era fácil, interessante e até divertido. Ela falava muito, contava histórias interessantes com vivacidade, estava sempre positiva e elogiava seus pacientes por estarem se recuperando tão rapidamente. E não era só Kátia quem notava que seus pacientes se recuperavam rápida e sem complicações. Junto com Kátia, o diretor e a enfermeira-chefe também haviam observado aquela circunstância. Com outros funcionários, pacientes com problemas semelhantes se curavam muito mais devagar. E o segredo do sucesso de Kátia era simples. Ela colocava a alma em seus pacientes, não poupava forças, tempo nem palavras gentis. E tudo isso era temperado com chás de ervas, com os quais gostava de presentear seus pacientes, e com palavras quase inaudíveis que murmurava baixinho ao entregar a xícara com o infuso medicinal. A verdade sobre as ervas, Catiane havia contado abertamente apenas para Dona Conceição. Para o jogador de futebol e a paciente com o esôfago operado, ela preferiu não dizer nada. Embora fossem pessoas simples e boas, poderiam não entender suas boas intenções. Abandonar as práticas de benzedeirismo no trabalho, ela não tinha a menor intenção. Acreditava que elas apenas reforçavam e aceleravam o tratamento prescrito pelos médicos. Dona Graça acompanhava de perto o trabalho de Catiane e ficava satisfeita não apenas com a forma como a jovem cumpria rigorosa e precisamente todas as prescrições médicas, mas também com a rapidez com que ela assimilava tudo o que era novo à sua volta. Afinal, antes de trabalhar naquele hospital, Kátia jamais havia lidado com os mais modernos equipamentos com os quais agora precisava extrair informações sobre o estado dos pacientes. Mas a jovem se mostrou muito perspicaz e pegava no ar tudo o que lhe explicavam. Porém, naquela manhã, Dona Graça ficou muito aborrecida ao saber que Catiane havia chegado ao trabalho com 40 minutos de atraso. Claro que no hospital acontecia de alguém se atrasar por motivos justificados, mas todos os funcionários sempre ligavam e avisavam sobre o atraso. Já Kátia simplesmente apareceu quase 1 hora depois e retomou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Dona Graça não podia nem entender nem aprovar tal comportamento. Ligou para Catiane em tom severo e ordenou que viesse imediatamente ao seu consultório. Kátia logo percebeu que a enfermeira-chefe estava com raiva dela. Dona Graça lançou um olhar severo para a jovem que entrou e perguntou com desgosto. Kátia, o que é isso? Por que você se atrasou e não avisou ninguém? Você não está trabalhando com laranjas, mas com pessoas vivas, que podem precisar de você a qualquer momento. Que isso, Dona Graça? Kátia ficou de boca aberta. A senhora acha mesmo que estou fugindo do trabalho? Sei que me atrasei quase 1 hora, só que também não pretendo sair na hora certa. Vou ficar mais tarde e compensar essa hora depois do turno. A senhora duvida? Dona Graça percebeu que estava começando a se irritar. Ela havia avisado claramente à jovem ao contratá-la que era preciso estar no posto de trabalho conforme o horário, minuto a minuto. Mas Kátia explicou que depois que Dona Conceição havia recebido alta no dia anterior, ela ficara com apenas 2 pacientes, o jogador de futebol e a mulher operada. Eles estavam se recuperando e se sentindo bem. Não havia nenhum procedimento ou exame programado para aquela manhã. Kátia sabia disso com certeza. Por isso, na véspera, ela havia avisado os 2 que chegaria mais tarde pela manhã. Dona Graça lembrou mais uma vez à jovem da necessidade de respeitar o horário e disse que, em caso de reincidência, ela seria punida com o desconto do bônus.
Acrescentou ainda com firmeza que, em caso de atraso ou ausência, a quem se devia avisar não eram os próprios pacientes, mas a direção do hospital. Pelo rosto de Kátia, a enfermeira-chefe percebia que ela não entendia bem qual era sua culpa. Mas Kátia não quis esclarecer nada e garantiu que aquilo não se repetiria. Dona Graça acreditou nela e respirou aliviada ao ouvir essa promessa. Sabia que a jovem cumpria sua palavra com firmeza. Alguns dias depois, Kátia entrou envergonhada no consultório de Dona Graça e pediu para se ausentar do trabalho por 2 horas. A jovem parecia tão infeliz que a enfermeira-chefe se apiedou dela e a dispensou. Ela entendia perfeitamente que, para uma moradora do interior, era muito difícil se adaptar numa grande cidade desconhecida. Podia ser qualquer tipo de problema. Afinal, no hospital, ninguém sabia muito bem nada sobre Kátia. A jovem nunca gostou de falar de seus assuntos. Todas as suas conversas sempre giravam em torno do trabalho e dos pacientes. Mas quando Kátia pediu para sair mais cedo outra vez, 3 dias depois, e depois mais uma vez, depois mais uma semana, e então várias vezes seguidas, Dona Graça decidiu ter uma conversa franca com ela. Convidou-a ao consultório e disse com firmeza: "Chega, Katiazinha, não consigo mais encobrir suas saídas. Entendo que você está na capital há apenas 3 meses e precisa se organizar e resolver seus assuntos. Mas isso não pode prejudicar o trabalho." "Me perdoe, Dona Graça." A jovem baixou os olhos com culpa. "Mas juro, é muito importante. Se quiser que eu continue te liberando, tenha a bondade de explicar para onde você vai em horário de serviço." Dona Graça havia feito aquela pergunta não por curiosidade vã. Havia tempo que suspeitava que Kátia estava com sérios problemas e tentava sem sucesso resolvê-los. Do contrário, o que a levaria a arriscar um emprego tão valioso saindo assim tantas vezes? A enfermeira-chefe ficou bem surpresa ao ver lágrimas nos olhos da jovem. Era a primeira vez. Com a voz embargada, Catiane respondeu: "Dona Graça, eu contaria tudo com prazer, mas não posso. Dei minha palavra de que ninguém jamais saberia desse segredo. Não é meu segredo, é de outra pessoa." A mulher mais velha franziu o senho. Agora estava quase certa de que havia uma pessoa de fora envolvida, e se ela guardava o segredo com tanto cuidado, o mais provável era que o assunto tivesse ligação com algo criminoso. Aquele pensamento a deixou até com medo. Ela bem podia imaginar que a ingênua e crédula Kátia havia se envolvido com algum tipo de estelionatário ou até de bandido. "Você está se recusando a responder à minha pergunta?" espantou-se Dona Graça. "Nesse caso, nunca mais se aproxime de mim pedindo para sair em horário de trabalho. Não vou mais te dar permissão para isso, nem que seja muito urgente. Pode ir." Kátia saiu em silêncio do consultório. Ela estava toda recolhida, abatida, e a enfermeira-chefe sentia muita pena dela. Entendia que já havia se deixado levar mais do que devia por causa de Kátia. Nunca, em tempo tão curto, havia liberado alguém do trabalho com tanta frequência. Dona Graça até fez as contas. Em pouco mais de 3 meses, a jovem havia pedido para sair 8 vezes. Isso não se permitia nem mesmo às mães de família numerosa, com 3 ou 4 filhos, que sempre estavam sem tempo para a família. A mulher percebeu que não estava conseguindo lidar com Catiane e que estava deixando escapar algo muito importante. Mas não era só pela jovem que se preocupava, era por si mesma. Tinha muito medo de perder aquele emprego e, por isso, decidiu contar ao diretor tudo o que estava acontecendo. Com o coração pesado, abriu a porta do consultório de Cavalcante e o olhou com um ar de culpa. Naquele dia, Dr. Marcos estava de excelente humor, e Dona Graça pensou que em breve aquele humor não deixaria nem rastro. "Dr. Marcos, tenho um assunto muito desagradável para tratar com o senhor." "Posso? Por alguma razão isso não me surpreende", disse o diretor acomodando-se à mesa. "Rápido e objetivo. O que aconteceu?" "Objetivo não vai dar. O senhor não vai sentir a dimensão da coisa", respondeu ela com um ar de culpa, e começou a narrar tudo desde o dia em que Catiane havia chegado atrasada pela primeira vez. Cavalcante a ouvia com atenção,
e quanto mais ela contava, mais sombria ficava sua expressão. Quando a enfermeira terminou, ele se levantou, pôs as mãos atrás das costas e ficou passeando pensativo pelo consultório. Ficou em silêncio. Depois parou diante da colega e disse: "É muito desagradável que você tenha encoberto por tanto tempo alguém que desrespeita a disciplina, mas eu a entendo. Nossa, como eu errei. A mulher não entendeu bem o que ele queria dizer, em que ou em quem havia errado." E o diretor voltou a percorrer o consultório com passadas pensativas, depois se sentou à mesa e disse: "Bem, dona Graça, eu esperava tanto que a aliança entre a cidade e o interior desse certo, mas a vida mostrou que não. O interior simplesmente não aceita as regras da cidade. Se é assim, mande essa caipira embora. E quanto à senhora, vou descontar o bônus deste mês. Peça à secretária que prepare os documentos." Dona Graça mal conseguia se conter para não chorar. Pela primeira vez no hospital, acontecia uma situação tão desagradável que atingia 3 pessoas ao mesmo tempo. Kátia, que seria demitida por justa causa, a própria Dona Graça, que perderia o bônus, e o diretor, que havia se enganado tanto sobre Kátia ao lhe dar uma excelente oportunidade de mostrar todo o seu talento e ajudar as pessoas. A mulher foi até a secretária para providenciar os documentos, mas naquele momento o diretor a chamou de volta. "Dona Graça, volte", ordenou ele. Ela entrou novamente no consultório de Cavalcanti. Ele já não estava tão irritado como alguns minutos antes. Pelo contrário, no rosto do Dr. Marcos havia uma expressão de perplexidade e de profundo interesse. "Eu estava pensando, Dona Graça", disse ele misteriosamente, "e se a nossa Catiane estiver fazendo algo importante? Não acredito que ela esteja se ausentando para ir às compras ou a um encontro. Deve haver algo muito interessante." "O que a senhora acha?" "Sim", admitiu a enfermeira-chefe. "Ela me disse que se ausenta por assuntos muito importantes. Mas as pessoas guardam seus assuntos em segredo quando se trata de algo simples. E lhe proibiram de contar para onde vai e por quê." O diretor sorriu e disse que havia tido uma ideia maravilhosa. Demitir Catiane eles sempre poderiam, mas por enquanto ele pretendia desvendar seu segredo. Cavalcanti ordenou a Dona Graça que lhe avisasse imediatamente quando Catiane voltasse a pedir para se ausentar. E acrescentou: "Vá até ela agora e diga que se precipitou, que entende como é difícil para ela sozinha num lugar novo e que vai liberá-la sempre que ela pedir. Mas assim que ela sair, me avise imediatamente, e eu vou segui-la." A ideia do chefe agradou à enfermeira-chefe. Ela queria muito aquietar a alma e descobrir se Kátia saía do trabalho por preocupações pessoais, e não por algum negócio com pessoas suspeitas. Apenas 2 dias depois, Kátia se aproximou de Dona Graça. Com uma voz suave, incomum para ela, perguntou hesitante: "A senhora prometeu me liberar quando fosse muito necessário. Hoje é justamente um desses dias. Posso me ausentar por 2 horas?" "Bom, que escolha tenho eu se prometi?" Sorriu levemente Dona Graça. "Vai lá, te dou 3 horas. Vá logo resolver seus assuntos de uma vez por todas." Kátia ficou radiante com a gentileza inesperada da chefe e respondeu satisfeita: "Vou rápido." Mal a porta se fechou, a enfermeira-chefe discou o telefone do diretor e lhe informou que Pereira havia acabado de pedir para sair, e naquele momento estava se trocando no vestiário. Cavalcanti chamou imediatamente ao consultório seu motorista pessoal, Mário, e lhe incumbiu de seguir Kátia de forma discreta. Pediu-lhe que observasse para onde ela ia, o que fazia, com quem se encontrava ou conversava, e, se possível, fotografasse ou filmasse o que acontecesse. Mário, com 50 anos, havia servido na polícia e foi dispensado do serviço após um ferimento grave. Ele conhecia bem os detalhes da vigilância profissional e se lançou com grande entusiasmo ao incomum encargo do chefe. A princípio queria seguir Kátia de carro, mas quando a jovem entrou num ônibus, Mário entendeu que poderia perdê-la de vista e na parada seguinte entrou no mesmo veículo. 10 minutos depois, Kátia transferiu para outro ônibus que ia para os arredores da cidade e desembarcou numa parada de um bairro de casas particulares.
As pequenas casas de alvenaria se perdiam na vegetação exuberante do começo do verão. O bairro era antigo e bem habitado, mas agora morava lá principalmente gente mais velha. A rua estava quieta e deserta. Tentando não ser percebido, Mário seguia depressa atrás de Catiane, que estava apressada e caminhava a passos largos por uma calçada estreita ao longo das cercas das casinhas. Por fim, ela virou e entrou pelo portão de uma casa antiga que lembrava mais a casa de campo de algum artista ou intelectual dos anos 70. Era uma casa de madeira de 2 andares, um tanto decrépita, mas que se destacava claramente em meio às demais construções, bem mais modestas e arruinadas. O motorista ficou muito contente por a casa estar cercada por uma cerca nova de ripas. Se fosse uma cerca sólida de bloco, dificilmente conseguiria ver alguma coisa. Assim, quase todo o terreno estava à sua vista. É verdade que havia muita vegetação no quintal. Arbustos floridos, pés de acerola, algumas palmeiras, canteiros coloridos com flores tropicais, e eles atrapalhavam um pouco a visão. Mário se escondeu sob os galhos de uma pequena sibipiruna que crescia perto da cerca e ficou à espreita. Decidiu verificar se havia cachorro no quintal. Se não houvesse, queria se infiltrar no terreno para espiar pela janela da casa, para onde Catiane acabara de entrar. E passados apenas 10 minutos, a porta se abriu e Kátia saiu ao quintal junto a uma mulher mais velha e de aparência simples. Elas conversavam em voz baixa, e ao motorista pareceu que a conversa dizia respeito a algum doente. Para ouvir melhor, começou a se aproximar das mulheres. Queria muito entender o que diziam. "Olha, chegou o nosso herói", exclamou Kátia em voz alta. E o motorista viu um homem de meia idade descendo os degraus da casa em direção ao quintal. "Espero que agora ninguém duvide que em 1 mês ele vai poder dançar no casamento do amigo." O homem estava com muletas. Mário pôs a mão no bolso para pegar o telefone e fotografar o desconhecido, mas quando olhou para ele mais uma vez antes de clicar, sua mão tremeu. Ele o reconheceu. Mário engasgou de espanto e, esquecendo todos os combinados com o diretor, saiu correndo da frente da casa. Queria apenas uma coisa: que ninguém o tivesse visto. Escondeu-se atrás de uma pilha de areia que estava jogada perto da cerca do vizinho e discou o número do diretor. "Doutor Marcos, estou no local", disse ele em voz baixa. "Descobri quase tudo, mas não vou contar nada porque o senhor simplesmente não vai acreditar. Se quiser saber a verdade, venha pessoalmente e pegue um carro alugado. De jeito nenhum venha no seu. Estou esperando. Eu mesmo vou até o seu carro. Pare no endereço que vou mandar agora." Mário mandou o nome da rua onde estava, mas indicou um número não o da casa de Catiane, e sim 5 casas adiante. Não queria que o diretor se revelasse cedo demais. E se Cavalcante não quisesse descobrir nada e fosse embora logo? Mário sabia que Kátia havia sido dispensada por 3 horas e que já havia passado cerca de 1 hora, então o diretor deveria aparecer ali antes que a jovem voltasse para o hospital. Mário voltou a se aproximar da cerca, atrás da qual Kátia estava sentada com a mulher e o homem de muletas, e ficou ouvindo. Eles falavam de tudo um pouco, mas o motorista não escutou nada de interessante. Por fim, no fim da rua deserta, ouviu o som de um carro se aproximando. O veículo parou no endereço que Mário havia indicado. Ele entendeu que era o diretor, foi rapidamente até o carro e se sentou no banco do passageiro. "Agora posso falar", disse Mário com um ar misterioso. "Vou contar tudo, mas não se apresse, Dr. Marcos. Pense bem em como agir para não se arrepender depois." "Me deixou curioso", disse Cavalcante com um sorriso irônico. "Mas se me chamou por uma bobagem, vai se arrepender. Fala, o que você descobriu?" "Quero perguntar sobre o seu amigo Dr. Silvio. Como ele está?" Silvio era amigo de Cavalcante há quase 50 anos. Haviam servido juntos e até hoje uma verdadeira amizade os unia. "Está bem", respondeu Cavalcante com firmeza. "Por que pergunta?" Mas Mário não respondeu e logo fez outra pergunta. "E como está o filho dele, Bruno?" Os olhos de Cavalcante ficaram frios. Ele olhava em silêncio para o motorista.
Mário havia tocado numa ferida. O filho de Silvio, Bruno, tinha 43 anos. Era um empresário bem-sucedido que sonhava com uma carreira política. Mas 3 anos antes, uma desgraça aconteceu com Bruno. Numa estação de esqui no exterior, ele havia lesionado gravemente a coluna. Houve outras lesões também, mas todas haviam sido tratadas. Só a coluna não conseguiram normalizar. Bruno havia sido tratado primeiro nos Estados Unidos, depois em Israel. Por fim, fora levado ao estabelecimento de Cavalcante, e os médicos do hospital concordaram com os colegas estrangeiros e confirmaram que a lesão na coluna sofrida por Bruno era intratável. O homem jamais voltaria a andar. Tudo isso passou pela cabeça de Cavalcante em frações de segundo, enquanto tentava pensar em como responder com rispidez ao atrevido motorista que havia escolhido aquele momento e lugar para falar de uma tragédia. Mário percebeu como o chefe estava sofrendo e tratou de se justificar. Dr. Marcos, não fique preocupado assim. Tenho uma notícia incrível para o senhor. Bruno está andando. É a ele que Catiane vem visitar. Onde estão? O diretor saltou do carro sem acreditar muito nas palavras do motorista. Tão inesperadas e inverossímeis elas soavam. Me leva até eles imediatamente. A Mário não restou outra coisa senão conduzir rapidamente Cavalcante até a casa certa. Kátia ainda estava sentada no quintal na companhia do homem de muletas e da mulher mais velha que Mário não conhecia. Cavalcante entrou decidido no quintal e foi direto até os que estavam sentados à mesa. Ao ver seu chefe, Catiane ficou sem reação e levantou. Ela já havia se perdido em tantas coisas, o que podia ou não podia fazer, o que era certo, o que era inadmissível. Havia parado completamente de entender os citadinos. Viviam lhe dizendo que ela se metia em situações. Me desculpe, Dr. Marcos, ela balbuciou. Já estava me preparando para voltar ao hospital. Vou pegar o ônibus agora e chego rápido e trabalho as horas que faltam depois do turno. Não se preocupe. Mas o médico, com lágrimas nos olhos, abraçou Catiane com força e disse baixinho: Kátia, que mulher incrível você é. Você fez o impossível. Bruno é filho do meu melhor amigo. Você o colocou de pé, sendo que ele era um caso sem esperança. Mas por que você não me disse nada? Eu mesmo te traria até aqui. Depois Cavalcante se afastou da jovem e foi até o Bruno, que sorria. Você também é bonito, disse o diretor com irritação. Que segredo é esse? Você não podia se internar no hospital, já que uma funcionária minha trabalhava com você? Não fica bravo, Dr. Marcos, disse Bruno com um sorriso. Acontece que o verdadeiro tratamento é algo tão difícil e incompreensível que só agora estou começando a entender um pouquinho. Não dá para explicar em poucas palavras, mas te peço uma coisa. Não conta nada para os meus pais. Eles acham que estou me tratando no exterior. Que continuem achando. Cavalcante começou a repreender Bruno sem cerimônia. Em tom elevado, explicou ao homem que era preciso avisar o quanto antes aos pais que ele já andava e que havia esperança de que em breve se livraria das muletas. O diretor dizia que os pais haviam sofrido e agonizado, pensando que o único filho estava irremediavelmente doente, e ele, em vez de acalmá-los e alegrá-los, mentia para eles sem pudor. Era hora de pôr um fim a isso. Pega o telefone e liga agora mesmo para o seu pai, exigiu Cavalcante de Bruno. Conta a verdade. Mas este balançou a cabeça com veemência e disse com muita seriedade: Não pode. Dei minha palavra a Kátia de que ninguém saberia de nada enquanto eu não estivesse completamente curado. Não entendo nada, ficou confuso o diretor. Para que tanto segredo? Você deu sua palavra a ela prometeu a você. Há um sentido muito profundo em tudo isso, disse a mulher desconhecida que até aquele momento ficara sentada à mesa em silêncio. Kátia vai explicar tudo, e o senhor vai entender que não havia outro jeito. Com certeza teria aparecido alguém que estragaria tudo, e Bruno continuaria deitado. Vou explicar tudo, Dr. Marcos, disse Kátia com hesitação. Mas vamos fazer isso no hospital. Preciso atender meus pacientes, e a conversa vai ser bem longa.
Cavalcante estava sentado com Catiane no banco de trás do automóvel em que havia chegado. Mário estava ao volante. Voltavam para o hospital. Kátia sabia que o diretor aguardava uma explicação dela, por isso propôs que se reunissem no consultório de Dona Graça após o trabalho. Ali, ela contaria aos dois para onde havia pedido para sair e por que era necessário manter tudo em sigilo absoluto. Ao final do turno de Kátia, ela passou ao consultório da enfermeira-chefe. Dona Graça e Cavalcante já a aguardavam. A jovem se sentou diante deles e disse com um ar de culpa: "Eu nunca contei para ninguém, mas sou de uma família de benzedeiros. Na nossa família sempre se tratava gente das comunidades vizinhas. Minhas bisavós, minhas avós e minha avó me ensinou também." Que superstição! Não se conteve a enfermeira-chefe. Ela se sentia culpada por ter contratado uma funcionária que praticava, quase se poderia dizer, magia. Kátia já havia entendido que, após a confissão, seria demitida imediatamente. Isso doía. Mas o pior era que não poderia terminar o tratamento de Bruno. Ele ainda precisava de pelo menos mais um mês de cuidados. Medicina popular não é superstição. Kátia pronunciou a palavra com esforço, pois a ouvira vezes demais sempre que falava sobre remédios populares. Saiba que toda a farmacologia foi construída sobre a experiência dos antepassados. Kátia viu o rosto irritado de Dona Graça e percebeu que não tinha nada a perder. A demissão era certa. Por isso, deixou de lado todos os modos que os colegas do hospital haviam conseguido lhe ensinar. E passou a falar com toda a força da sua voz potente, gesticulando com as mãos como era seu hábito e reforçando as palavras com olhares de quem tem certeza do que diz. Contou que havia conhecido Bruno pouco mais de 6 meses atrás, no interior. Ele já havia se tratado no exterior e no hospital de Cavalcante. Percebeu que não tinha o que esperar da medicina e começou a procurar com os amigos métodos alternativos de tratamento. Assim chegou até a avó de Kátia, só que a avó se recusou a tratá-lo. Disse que o tratamento seria longo e difícil e que ela já não tinha forças para fazer um trabalho tão sério. Apresentou Bruno à sua neta Kátia. A princípio, Kátia recusou categoricamente tratar Bruno. Ela admitia para si mesma que simplesmente não queria se encarregar do tratamento daquele homem. Sua alma era demasiado obscura. No começo, tinha pena dele e não queria explicar o motivo da recusa. Mas quando Bruno e seus amigos insistiram e passaram a lhe oferecer qualquer quantia em dinheiro, ela perdeu a paciência e disparou. Saibam que toda doença em adultos nasce num corpo onde vive uma alma doente ou suja. E a sua está doente e suja, e não parece que isso lhe pese. Então se trate sozinho. Ninguém jamais havia dito algo assim a Bruno, e ele pediu a Kátia que explicasse o que queria dizer. A jovem explicou que Bruno havia causado muito mal às pessoas, e por isso sua alma sofria, estava adoecida. Embora ele não sentisse nem a dor nem a sujeira dentro de si, estava acostumado a viver para o próprio prazer, sem ver nada ao redor. Kátia parou, pensando se havia ofendido Cavalcante com suas palavras. Afinal, falava do filho do seu melhor amigo. Olhou para quem a ouvia e viu uma amarga concordância nos olhos do diretor e perplexidade no rosto da enfermeira-chefe. Eles ficaram em silêncio e Kátia continuou. Contou que havia imposto a Bruno uma única condição. Ele não poderia discutir com ela e era obrigado a fazer tudo o que ela lhe dissesse. Uma única objeção da parte dele, e ela pararia de trabalhar com ele. Bruno concordou, e então Kátia começou a agir. Ela disse que é mais fácil expulsar qualquer doença de uma pessoa na terra natal. Lá, a própria terra ajuda o organismo doente a enfrentar a enfermidade. E o caso de Bruno era muito grave. Ela perguntou de onde Bruno era natural e ficou muito contente quando descobriu que havia nascido e crescido numa casa particular. O avô era militar, e quando se aposentou na patente de general e parou de ser transferido entre guarnições, construiu para si uma sólida casa de madeira de 2 andares. Foi naquela mesma casa que nasceu o pequeno Bruninho. Kátia então perguntou se a casa ainda existia.
Bruno disse que o imóvel havia passado para ele como herança depois da morte do avô, quando Bruno tinha 23 anos. Ele morava num grande apartamento com os pais, e a casa antiga não lhe servia para nada. Vendeu-a. Kátia ficou abatida e propôs que fossem até a cidade natal de Bruno e se instalassem pelo menos por perto da casa em que 3 gerações de sua família haviam vivido. Era o seu lugar de força, e não valia a pena desprezá-lo. E qual não foi a surpresa de ambos quando descobriram que a antiga casa de Bruno estava trancada e os novos donos apareciam por lá muito raramente. Kátia conseguiu entrar em contato com eles e acertou o aluguel por 1 ano inteiro. Depois encontrou uma mulher que cuidaria da casa e de tudo o que Bruno precisasse. Kátia disse que ninguém deveria visitar Bruno enquanto ele não estivesse completamente curado. Por isso, Bruno inventou a história de que estava se tratando no exterior. Sabia que os amigos não resistiriam e o visitariam se soubessem onde ele estava. E então Kátia precisou procurar trabalho para se sustentar e alugar uma moradia naquela mesma cidade onde Bruno estava instalado. Afinal, aceitar dinheiro do doente era algo que ela não podia fazer. As regras do benzedeirismo não permitiam receber pagamento pelo tratamento. Do contrário, a doença poderia permanecer para sempre no corpo do doente ou voltar a qualquer momento. Uma boa benzedeira sempre recebe o pagamento pela ajuda somente depois de ter curado a pessoa, e mesmo assim, não em dinheiro, mas em presentes simples. De outro modo, poderia perder para sempre a capacidade de curar as pessoas. Kátia, com isso tudo está claro, interrompeu a jovem o diretor. Mas por que tudo isso precisava ser mantido em segredo? Porque as pessoas não acreditam no tratamento popular, declarou Catiane com inabalável convicção. Todo mundo ficaria indo até ele e dizendo que ervas são besteira, que rezas são papo furado, e foi exatamente com isso que eu o tratei. Verdade que também fiz massagem, mas o principal foi tratar sua alma. Kátia contou que a alma de Bruno estava muito descuidada. Por isso ela queria que nenhum conhecido fosse até ele, que ninguém lhe falasse dos assuntos que haviam tornado sua alma escura, pois, se fosse assim, o trabalho não teria tido nenhum resultado. Kátia havia criado ao redor de Bruno um espaço limpo e o havia protegido, não deixando entrar pessoas que pudessem trazer pensamentos ruins ou desejos egoístas. E assim que a alma de Bruno foi se limpando um pouco, os primeiros resultados vieram. As pernas começaram a se mover, e aí ele próprio acreditou e entendeu que a alma precisava ser tratada e purificada. Após essas palavras, Dona Graça rebolou os olhos. Como havia permitido que tal funcionária entrasse num hospital de nível mundial? Mas o diretor tinha uma opinião bem diferente sobre o que Kátia contara. Ele havia visto com os próprios olhos os resultados do trabalho dela. E com os próprios olhos havia visto pouco antes o histórico clínico de Bruno. Um histórico que não deixava nenhuma esperança de recuperação. Ele confiava nos seus próprios olhos e estava do lado de Kátia. Além disso, conhecia muito sobre Bruno e não tinha a menor dúvida quanto à escuridão de sua alma. O amigo Silvio sofria muito com as práticas do filho Bruno, que sonegava salários dos funcionários de sua empresa e desviava parte dos negócios para a sombra. Silvio havia tentado conversar com Bruno, envergonhá-lo, mas tudo era inútil. Bruno respondia invariavelmente: "Nos dias de hoje, todo mundo que está no poder e tem dinheiro toca os negócios dessa forma." Uma coisa reconfortava Cavalcante. Havia surgido esperança de que Bruno finalmente começava a entender alguma coisa. "Kátia, tenho uma última pergunta", tornou a falar Cavalcante. "Por que você ia até Bruno em momentos diferentes? Às vezes de tarde, às vezes de manhã, às vezes a cada 2 dias, às vezes a cada semana?" "Eram os dias em que ele tomava os infusos e chás mais fortes", explicou a jovem. "Geralmente eu mesma os preparo e os doentes os tomam na minha presença. Assim fico mais tranquila." Dona Graça ficou em silêncio, preocupada consigo mesma e com Kátia. Tinha certeza de que a demissão de ambas estava decidida. Kátia seria demitida por dar chazinhos de sua própria produção aos pacientes, o que já era comentado por muitos no hospital.
E a própria enfermeira-chefe esperava ser demitida pela seleção de uma funcionária que utilizava aqueles métodos de tratamento. O diretor ergueu os olhos para Catiane e perguntou: Kátia, se entendi bem, você afirma que colocou Bruno de pé graças exclusivamente aos métodos populares de tratamento. Não tenho certeza de que teria conseguido se não fossem as 2 cirurgias bem-sucedidas na coluna feitas antes, respondeu a jovem com ingenuidade. Os métodos populares e a medicina oficial não são inimigos. Pelo contrário, se complementam e se reforçam mutuamente. Por isso o resultado deveria ser bom. Catiane continuava discorrendo com voz firme e alta sobre como, ainda no curso técnico, havia estudado farmacologia muito a sério, verificando a interação dos medicamentos com decoctos e infusos, estudando seus componentes, a compatibilidade e os efeitos colaterais do uso simultâneo. O diretor a escutava com admiração. Aquilo parecia uma pesquisa científica de verdade. Pela primeira vez em muitos anos de trabalho na medicina, Cavalcanti sentiu o chão tremer sob seus pés. Era um homem de raciocínio científico, pragmático, que sempre buscava provas de sua verdade na ciência. E de repente descobria que existia uma realidade paralela em que eram possíveis maravilhas não menos surpreendentes do que as da medicina. E o Bruno em recuperação era a prova disso. Cavalcanti não estava pronto para tirar conclusões e propôs a Kátia que terminasse o tratamento de Bruno em sua terra natal, na velha casa paterna, onde outrora 3 gerações da família haviam vivido. Ele autorizou a enfermeira-chefe a dispensar Kátia para ir até o doente a qualquer momento, e ela depois compensaria as horas perdidas. Passou 1 mês e meio. Kátia foi mais uma vez até Bruno. 2 horas depois, voltou ao hospital, mas não sozinha. Trouxe o paciente. Só que desta vez ele não estava de muletas. Devagar, mas sem ajuda de ninguém, ele caminhava por conta própria e com bastante segurança. Os 2 foram direto ao consultório de Cavalcanti. Bruno? Perguntou o diretor, e todos perceberam como sua voz tremeu. Meu Deus, estou muito feliz em te ver assim. Bruno sorriu. Acho que finalmente chegou a hora de parar de me esconder. Cavalcanti observava o homem caminhar sozinho pelo consultório, ainda devagar, mas sem as muletas. Parecia impossível acreditar no que estava vendo. Que tal ficar internado conosco por algumas semanas? Perguntou o diretor, tentando recuperar a compostura. Quero acompanhar sua recuperação, entender melhor tudo isso. Claro, respondeu Bruno com um leve riso. Depois de tudo, seria injusto não ajudar outras pessoas. Cavalcanti ficou em silêncio por alguns segundos. Ouvir aquelas palavras de Bruno parecia algo irreal. Durante anos ele havia sido egoísta, arrogante e indiferente aos outros. Sempre acreditava que o mundo lhe devia algo. E agora, pela primeira vez, demonstrava vontade sincera de fazer o bem. Nesse momento, o telefone de Bruno tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e respondeu. Certo, façam uma lista completa dos computadores e dos programas que a escola precisa. Quero tudo instalado antes do próximo semestre. Kátia observava Bruno com um sorriso discreto. Quando ele desligou, Cavalcanti perguntou intrigado. Você entrou para a área de tecnologia? Bruno soltou uma breve risada. Não. Estou ajudando a escola onde estudei. É uma escola pública muito simples na periferia. Quero reformar o prédio, trocar os móveis e montar uma sala de informática para as crianças. O diretor balançou lentamente a cabeça, ainda impressionado. Naquele instante, Dona Graça apareceu à porta do consultório. Ela olhou para Bruno caminhando sozinho e levou a mão à boca, emocionada. Pouco a pouco, outros funcionários começaram a aparecer no corredor, observando a cena em silêncio. O homem que todos consideravam um caso perdido, agora andava com as próprias pernas. Bruno então se voltou para Kátia. Acho que nunca vou conseguir agradecer pelo que você fez por mim. Kátia sorriu, um pouco sem jeito. Eu só ajudei você a encontrar o caminho de volta. Cavalcanti olhou para a equipe reunida no corredor e disse em voz firme: que isso sirva de lição para todos nós. Nunca mais julguem alguém pela aparência,
pela origem ou pela simplicidade. Dona Graça se aproximou devagar de Kátia, com os olhos marejados. Me perdoe, eu quase perdi a melhor enfermeira que este hospital já teve. Kátia não respondeu, apenas a abraçou. E naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado à capital, ela sentiu que finalmente pertencia àquele lugar.